Cristaldo ou Alan Patrick, Bright White ou Valência, James Freitas ou Roger Machado. Sim, o Grêmio vai para o Grenal com o treinador interino, é uma incógnita, não sabemos o que esperar do Grêmio para esse clássico Grenal que acontece no sábado pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como de praxe, mano a mano de sempre, bora começar aqui. Thiago Volpi ou Antony? A má fase do Grêmio e esse caos que virou a defesa do Grêmio, o sistema defensivo que todo jogo é extremamente agredido com muita facilidade, é bom individualmente pro Volpi. Dá pra entender o que eu quero falar, né? Como o Grêmio é muito atacado, o Volpi é muito mais exigido. Sendo muito mais exigido, ele vai ter mais destaques, vai fazer mais defesas. E é o que vem acontecendo nos últimos jogos. Ele tem se destacado porque toda hora ele está sendo bombardeado. O Antony já é muito menos exigido, então não consegue mostrar tanto serviço. E mesmo assim eu vou acabar votando no Volpi. Por mais que ele apareça mais por ser mais exigido, ele vem dando conta do recado e eu ainda acho que ele está um degrau acima do Antony. Então eu vou com o Volpi, 6-4 aqui. Vou dar de diferença para o goleiro do Grêmio. Lateral direito, João Pedro ou Bryan Aguirre? Em todos os outros manos a manos que eu fiz do Grenal, eu sempre votei no João Pedro porque eu acho que é um bom lateral, tecnicamente ele é bom jogador. Porém, eu não posso tapar o sol com a peneira e ignorar o momento. O momento do Bryan Aguirre é um momento de franca evolução, ele vem evoluindo jogo após jogo. Hoje já é um titular incontestável, que não compromete nenhum jogo e, aliás, tem sido muito importante nos jogos. Além de não comprometer, ele tem agregado muito. O João Pedro defensivamente é um caos, assim como todo o time do Grêmio, e o momento dele é péssimo, então não tem como não votar no Bryan Aguirre. 6-4 aqui pro lateral do Inter. Dupla de zaga aqui, Gemerson ou Vitão? Aqui é um abismo, né? Eu diria, é mais que um abismo, é um oceano de diferença entre Vitão e Gemerson. O Vitão, para mim, tecnicamente falando, é o melhor zagueiro do Brasil, disputa ali junto com o Léo Ortiz, talvez, mas ele é muito bom zagueiro, tanto na construção quanto na questão defensiva. Se ele conseguir melhorar um pouquinho o jogo aéreo, ele vira um zagueiro para ser titular da seleção brasileira, sem exagero, porque é muito bom o zagueiro. O Vitão é um absurdo que joga, enquanto o Gemerson já foi melhor do que passa por um mau momento e hoje é muito menos que o Vitão. 8-2 aqui para o zagueiro do Inter. Wagner Leonardo contra o Victor Gabriel, que volta de lesão, estava machucado, estava jogando o horroroso Rogel. Volta o Victor Gabriel automaticamente para o time titular e ele vai ganhar sim o duelo, porque eu acho que ele é mais zagueiro que o Wagner Leonardo. Eu acho que ele tem mais imposição física, para mim é mais zagueiro, então eu vou votar no Victor Gabriel. 6-4 aqui. Um adendo para o Wagner Leonardo, que talvez seja o único jogador do sistema defensivo do Grêmio que tenha um pouco de crédito e tenha conseguido ter os últimos jogos minimamente razoáveis, porque o resto foi abaixo da linha da crítica. O Wagner até que conseguiu se sair bem, mesmo no contexto horroroso que foi o Grêmio nos últimos jogos. Vamos ver agora se chegar mesmo o Mano Menezes com um time mais protegido, ele vai crescer de produção, é o que tende a acontecer, mas eu vou com o Victor Gabriel. 6-4. Marlon, que deve estrear no Grenal, contra Bernabei. O Bernabei os últimos 2-3 jogos do Bernabei foram um pouco estranhos, ele falhou um pouco na minha opinião nos últimos 2-3 jogos, ele jogou mal contra o Atlético Nacional, contra o Palmeiras ele também não fez uma grande partida na questão defensiva, mas segue com muito crédito e para mim segue sendo o principal lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje. Eu acho que não tem nenhum lateral esquerdo jogando mais bola que ele. Tu bota ali o Piquerez ali junto para disputar, mas ele segue jogando muita bola. E o Marlon estava encostado no Cruzeiro, não vinha jogando. Vamos ver como é que ele vai reagir nessa estreia, porque ele está sem ritmo, está há muito tempo sem jogar, está sem confiança, então não tem como ser diferente. Eu vou votar no Bernabei. 7-3 aqui pro lateral do Inter. Cuéllar ou Fernando? Cuéllar, que estava arquivado pelo Quinteiro. Os boatos que existiam é que ele não se dava bem com o treinador argentino, tanto que ele estava treinando afastado, não estava sendo relacionado, e de uma hora para outra, num passe de mágica, com a saída do Quinteiros, ele aparece como provável titular no Grenal. Então, obviamente, tinha problema de relação entre os dois. Ele volta a jogar, porém, ele está muito sem ritmo. Ele é um grande jogador? É um grande jogador, ou melhor, foi um grande jogador. Hoje, o que ele apresentou até agora na temporada é muito ruim, não é nem perto daquilo que ele já jogou. Ele está muito sem ritmo de jogo, ele está tanto tempo sem jogar que é difícil fazer uma análise justa aqui com o Cuéllar, enquanto o Fernando, para mim, é o melhor jogador do Inter. Sim, para mim o melhor jogador do Inter não é o Alan Patrick, não é o Bernabei, não é o Vitão.
Para mim, o melhor jogador do Inter chama-se Fernando Regis. Para mim é o jogador que mais me encanta. Eu fico encantado com a maneira com que ele consegue executar a função com maestria. É um primeiro volante que faz muito bem a saída de bola, mas o que me encanta também é o quanto ele tenta fazer a progressão do jogo. Não é aquele volante burocrático que só carimba e faz o jogo andar de maneira curta. Ele acelera o jogo, cara. Se ele tem espaço, ele conduz bola, ele dá toda hora, sempre que possível, ele tenta dar o passe para frente. É um cara que tá sempre buscando acelerar o jogo e dá muita dinâmica para essa saída de bola do Inter. Para mim, o Fernando é muito, muito mais jogador que o Cuéllar, ainda mais no momento que o Cuéllar tá sem ritmo. É Fernando 8-2 aqui pro volante colorado. Vila Sante ou Bruno Henrique? Vila Sante não é nem de perto aquilo que ele já foi, tá num momento ruim. Eu acho que muito se deve pelo fato dele ter sido escalado de maneira equivocada pelo Quinteiros. O Quinteiros utilizava ele um pouco mais adiantado, ele acabava não rendendo muito, mas acho que é bom jogador. Eu acho que no Grenal agora ele já vai jogar um pouco mais recuado, a gente já vai notar como ele vai jogar muito melhor, porque é muito bom jogador, contra o Bruno Henrique, que é um jogador que tecnicamente tem qualidade, mas no meu ver falta intensidade, então eu vou com o Vila Sante. Apesar do mau momento, eu ainda acho que é mais jogador que o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique para mim é o cara que destoa nesse meio campo do Inter, não por ser mau jogador, mas eu acho que para a função ali de 8, tu tem que ter um cara com mais intensidade, e o Bruno Henrique não entrega isso, e eu vou de Vila Sante 7-3. Franco Cristaldo ou Alan Patrick? Não tem discussão alguma. Em algum momento, alguns gremistas quiseram criar um cenário onde havia discussão entre Cristaldo e Alan Patrick, mas o tempo foi o senhor da razão e hoje é uma piada tentar comparar os dois. O Alan Patrick é muito mais jogador, tem muito mais qualidade, muito mais personalidade, vive um momento muito melhor. Ele é melhor que o Cristaldo em basicamente todos os aspectos, então não dá para comparar. É Alan Patrick 8-2 pro Cristaldo, que até tem uma qualidade técnica, mas é um cara que é muito inconstante, é um vagalume. Tem lampejos de bom futebol, mas na maior parte do tempo é um jogador comum, então é Alan Patrick 8-2. Kiki Oliveira, que tá voltando depois de ter tido um problema no dente, eu acho que é alguma coisa assim, contra o Bruno Tabata, que também tá voltando de lesão, voltou no jogo contra o Atlético Nacional, então mal faz uma semana que ele voltou a jogar. Fez um bom jogo contra o Atlético Nacional, que ele entrou bem contra o Fortaleza, porém no jogo que ele foi titular contra o Palmeiras ele foi muito mal, para mim foi o pior em campo. E o Christian Oliveira, enquanto estava jogando, era o cara do sistema ofensivo, junto com o Bright White ali, que conseguia se salvar, fazia ali seus golzinhos, estava tentando, e acho que é muito bom jogador, e eu vou votar aqui no Kiki Oliveira 7-3 pro ponta uruguaio do Grêmio. O Amuso aqui, o belga do Grêmio, contra o Wesley, que também é uma dúvida para o Grenal. Não foi utilizado contra o Palmeiras por ter um desgaste muscular. A tendência é que jogue o Clássico Grenal, mas tem um porém ali que pode ser que acabe não jogando. Acredito que vai jogar. Eu vou colocar ele aqui no duelo contra o Amuso e não tem discussão. O Amuso é um jogador que o Grêmio, eu não entendi o que o Grêmio tentou nessa contratação. O Grêmio trouxe a peso de ouro, porque o salário que ele ganha não é baixo, é um salário alto, para um jogador comum, extremamente comum, e sem contar toda a questão da ambientação, que ele vem sofrendo por isso. Claramente ele está perdido aqui no Brasil. Tu vê ele entrando em campo, ele não sabe onde está pisando, e eu não culpo o jogador, eu culpo a direção, o pessoal que gere o Grêmio e faz a contratação. Quando que eles acharam que seria uma boa ideia trazer um belga em meio de campeonato para chegar nesse furacão de jogos que é o Campeonato Brasileiro, onde tem jogo quarto e domingo, ele tem jogo quarta ele tem jogo quarta em Porto Alegre, aí domingo vai jogar em Fortaleza, aí tem jogo na Copa do Brasil no Alagoas. Como é que tu quer que um cara belga que nunca teve num cenário parecido vá conseguir se adaptar e apresentar um bom futebol? Não tem como, e é o que está acontecendo com o Amuso. Sem contar que tecnicamente até agora ele se mostrou um jogador extremamente limitado, com uma tomada de decisão muito, muito ruim. Então é Wesley 8-2, e olha que o Wesley não tá bem longe do que ele já apresentou no passado. Ele ainda não marcou gols. Em 2025 é um ponto que nitidamente está atrapalhando ele nos jogos, ele está um pouco ansioso para isso, e mesmo assim eu vou votar nele, vou dar uma diferença de 8-2 sobre o Amuso, porque apresentou muito mais e vem apresentando muito mais do que o belga do Grêmio. Bright White ou Ener Valencia? No mano a mano que eu fiz entre Inter e Palmeiras, teve o duelo Vitor Roque e Ener Valencia, e eu acabei votando no Vitor Roque.
Fui massacrado nos comentários, fui xingado de tudo que é jeito, o pessoal ficou louco com a minha opinião. E eu sigo achando o Valencia menos jogador que o Bright White, por exemplo. Para mim, o Bright White é mais técnico, é mais inteligente, tem uma capacidade de finalização melhor e eu vou votar nele. O Valencia é um jogador que eu gosto do Valencia, eu torço para ele porque eu sou colorado. Eu acho que ele tem boas valências, né, o trocadilho. Ele é um cara forte e que ataca muito bem espaço, um cara muito rápido. Mas ele tem sérios problemas de fazer associações em jogo curto. Ele tem sérios problemas para jogar num contexto onde não tem aquele espaço para correr nas costas do marcador. Ele não tem um bom pivô, não tem um bom jogo aéreo, ele não tem uma boa finalização no cara a cara com o goleiro. No jogo contra o Palmeiras isso ficou mais claro ainda, ele perdeu 2 chances cara a cara, uma de cabeça e uma com o pé. As duas ele acertou em cima do Everton. Esse é um jogador de mais refino técnico, provavelmente teria feito os 2 gols. Não que eu ache ele ruim, mas eu acho que ele é menos jogador do que do que a polpa que ele tem, tá? Então eu vou acabar votando no Bright White. Bright White, se não me engano, tem 12, 13 gols na temporada, jogando nesse time bagunçado que é o Grêmio. O Valencia tem 7 no Inter, que tá ajustadíssimo. Se o Bright White trocasse aqui, ó, Valencia e Bright White, colocasse o Bright White como camisa 9 do Inter, eu garanto para vocês que ele já teria seus 15, 16 gols na temporada, tá? Porque pra mim é mais jogador que o Valencia. Vou votar no Bright White 6-4. E pra fechar aqui, o duelo mais injusto do mano a mano é o interino do Grêmio, James Freitas contra Roger Machado. E aqui não tem nem muito o que argumentar, é Roger Machado. Eu não vou dar um 10-0 porque aí eu acho que é esculacho, tá? Eu vou dar um 9-1 em respeito ao James Freitas. Eu acho que pra dar um 10-0 aqui, só se fosse o Roger Machado contra, sei lá, contra eu, aí poderia ser um 0-0, mas eu vou respeitar aqui o profissional, o James Freitas, então eu vou dar um pontinho para ele, 9 para o Roger, e a gente fecha aqui o mano a mano num 8-4 para o Inter, e na soma geral ficou 74-46, sabe o que isso significa? Nada, o Grêmio pode ir lá e tranquilamente ganhar o jogo, porque isso é futebol, e a gente não pode ignorar a força do clássico, não pode ignorar a força da mobilização que o Grêmio vai ter nesse jogo, porque a gente sabe como é que funciona. Caiu o treinador. Agora, toda a torcida do Grêmio tá com a expectativa em cima dos jogadores. Se o Grêmio perder o clássico, não vai ter em quem jogar a culpa. Não vai ter o treinador para jogar a culpa. A culpa vai cair em cima dos jogadores. Então é agora a hora que os boleiros vão ter que assumir a responsabilidade e mostrar que eles têm condições de levar o Grêmio num patamar bom na temporada. Se não, se tomar outra chacoalhada do Inter, o pessoal já vai começar a pensar assim, não era só treinador, esse grupo é fraco. Então os jogadores do Grêmio estão muito pilhados para conseguir apresentar algo no clássico, porque senão o mundo vai cair em cima deles. E é por isso que eu acho que o clássico pode ficar equilibrado, porque tem toda essa questão de mobilização por parte do Grêmio. O Inter vem de derrota, mas uma derrota de contexto, onde o Inter jogou bem, até eu acho que foi prejudicado pela arbitragem, mas isso eu não vou levar em questão. O Inter não tem motivos para ficar abalado, vai jogar o Grenal, precisa ganhar, porque daqui a pouco se perde o Grenal, dá um azar de perder o Grenal, o Grêmio passa o Inter na tabela. Olha como o futebol é curioso, e isso pode tranquilamente acontecer, tá? Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, curte o vídeo e tamo junto, até a próxima, valeu!